Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Daniel Rezende de Barros, aluno da turma de Estrutura de Dados. Hoje a gente vai falar aí da nossa última lista da matéria, a lista relacionada aos algoritmos de detecção de ataques coordenados, com o objetivo de exercitar os conceitos de detecção de ataques coordenados, utilizando os recursos que a gente já estava trabalhando nas últimas aulas, né pessoal? Diferente dos últimos exercícios, esse agora não tem foco principal na modelagem das informações que a gente vai trabalhar no nosso dataset já popular, né, do Fake Telegram. Mas aqui agora a gente vai tentar trabalhar com justamente os comportamentos dos usuários e dos grupos, né? Então agora a gente vai poder visualizar com calma como é que estão trabalhando esses agentes dentro dos grupos do Telegram, né? Então, lembrando que a gente vai trabalhar com dois tipos de ataque em específico, são os ataques de flooding e os ataques de sequestro. Vou estar mostrando o código para vocês com as minhas implementações e as estratégias que eu utilizei para detectar esses dois cenários, né? Então, pessoal, primeiramente, como agora a gente não vai trabalhar diretamente com as estruturas de dados, né? Então, a gente vai trabalhar com os ataques propriamente ditos. O primeiro passo que eu fiz aqui foi tentar justamente selecionar os melhores grupos dentro do nosso dataset para tentar identificar essas atividades dos ataques, né? Então, aqui minha primeira célula eu só carreguei os dados e logo em seguida eu vou tentar selecionar os top 5 melhores grupos para a gente fazer a análise de flooding em sequestro, né? Então, os critérios que eu utilizei para fazer essa seleção foram o volume total de mensagens, os números de usuários ativos no grupo e o número de mensagens médias por usuário, né? Então, com isso a gente consegue detectar quem são os ativos, quem são os interessados pelos estudos, né, os bots, os spams, e uma massa crítica, né, sobre esse fluxo de informações. Então, sem mais informações, sem mais demoras, né, já carreguei aqui os recursos do nosso querido Pandas, criei aqui o datetime, né, através da coluna Date System. Então, lembrando que a mecânica principal por trás da detecção dos ataques de flooding, pessoal, diretamente relacionada ao tempo, né? A, ao volume de mensagens enviadas em um curto intervalo de tempo. Então a gente vai precisar utilizar bastante os recursos aqui da coluna Date System do nosso dataset, né? Então fiz um agrupamento por grupos, utilizando aqui as mensagens, os IDs dos usuários anonimizados, um filtro das mensagens, né? E com isso a gente consegue fazer uma alocação de todas as informações dos grupos que a gente está trabalhando, né? Então, com isso, eu fiz um cálculo de duração dos dias aqui das mensagens. Então, fiz um cálculo de atividade média. E aqui, pessoal, eu fiz um rankingzinho, né, uma estratégia para tentar calcular, descobrir quem são os nossos grupos mais relevantes. Então, o total de mensagens por grupo eu dei um peso de 0,5, o total de usuários eu dei um peso de 0,6 e o número de mensagens por dia eu multipliquei por 0,2. Então, fiz uma espécie de média ponderada, entre aspas, né, para descobrir quem são os melhores grupos para a gente detectar os ataques de flooding e sequestro. Então, com esse cálculo que eu desenvolvi aqui, a gente conseguiu ter essas métricas, né, com os melhores grupos para a gente trabalhar. Então, top 5 melhores grupos ficaram esse aqui, ó. 5B10D77, 857CD5311, E56, E6, 34, 959F13 e o B8A87 37 Piripororó. Então aqui são os cálculos, né, as pontuações seguindo a métrica que eu calculei. E aqui as informações das mensagens, duração dos dias e as mensagens por dia, né, o score final aqui de cada um desses grupos. Feito isso, pessoal, a gente conseguiu identificar quem são os 5 grupos que a gente vai trabalhar, né? Então a gente pegou aí esses 5 galeras, esses 5 grupos específicos, e com isso a gente consegue continuar com a mecânica principal das detecções dos ataques. Lembrando, pessoal, que isso foi uma estratégia que eu adotei, provavelmente os outros alunos fizeram de forma diferente, né? Mas como o número de grupos
do nosso dataset ele ultrapassa a casa das centenas, né? Então não tem como avaliar todos esses. Até tem, né? Mas vai demorar bastante a avaliar cada grupo por si, né? Então tentei pegar os 5 mais relevantes. Show! Então, com isso, a gente vai para o nosso primeiro ataque, que é o ataque de flooding. O que é o ataque de flooding, pessoal? Ele consiste na prática de envio de muitas mensagens em um curto intervalo de tempo, né? Geralmente ele é feito por poucos agentes, poucos atores, com conteúdo similar ou de caráter disruptivo. Então, os indicadores que eu estou utilizando aqui para detectar os ataques de flooding são alta taxa de mensagem por um autor, né, uma janela curta, por exemplo, 10 minutos, a explosão de volume de dados no grupo, né, nos 5 grupos que a gente está avaliando, análise de mensagens duplicadas ou muito similares, utilizando o Quotient Similarity, e a correlação com o Score Misinformation e viralidade, né, tentando aproveitar aí as características do nosso dataset, que já tem essas duas colunas bem definidas, né. Então, beleza, vamos lá. Fiz aqui a minha funçãozinha de detecção de flooding com uma janela de 5 minutos, ou seja, esse é o intervalo de tempo que eu vou avaliar para detectar o flooding, e o percentil de 99%. Esse percentil vai ser a métrica para avaliar a similaridade das mensagens. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu crio aqui a coluna timestamp, né? Eu converto ela para data time, para evitar incompatibilidades. Então, faço essa atualização aqui no dataset, utilizando a função drop, né, o short volumes data time. Com isso, eu crio aqui a variável times, né, utilizando o dataset e os volumes. A minha janela de tempo aqui, ó, vira esse PD time delta, é a funcionalidade do Pandas, né. Então, beleza. Pego a quantidade de tempos, né, e faço o meu vetorzinho de ataques aqui para acumular quando a gente acha um ataque em cada um desses 5 grupos que a gente está avaliando. Então, com isso, eu consigo visualizar todas as mensagens que são enviadas em todos os grupos na janela de intervalo de tempo de 5 minutos que eu defini, né? Então, eu faço esse for aqui para acumular todas essas janelas e ver quando está acontecendo o flood e dou um append aqui no meu vetor de ataques para poder armazenar todos os casos de ataques que aconteceram em todos os grupos que a gente está avaliando. Beleza? E o limiar, essa mensagem em janelas aqui, ponto quantidade de percentil 100%. Beleza? Então, se for isso, a gente tem um ataque flood. Uma colunazinha de ataque flood que eu estou utilizando aqui, se for maior ou igual ao nosso limiar que a gente está calculando. Beleza? Então, assim que eu fiz para detectar os ataques de flood no dataset. O nosso outro ataque, galera, é o ataque de sequestro de grupos. Na aula sobre ataques coordenados que o professor deu, né, ele comentou sobre alguns comportamentos que os sequestrantes fazem, que é, por exemplo, se camuflar, né, conseguir o privilégio de administrador do grupo, se camuflar, passar por um período de intervalo de tempo na boa, né, ou seja, sem aprontar nada, sem flodar nenhuma mensagem. Depois que ele conseguiu o acesso ao privilégio de administrador, ele dá um kick em todos os outros administradores do grupo, né, e aí ele pode mudar a imagem do grupo para tentar caçoar de alguém, né, tirar sarro de alguém, expulsa os outros administradores, começa a flodar, e aí ele começa a aprontar, né? Pessoal, o nosso dataset ele não possui recursos suficientes para a gente classificar e caracterizar esse tipo de comportamento, né? A gente não sabe se ele mudou a imagem do grupo, se ele expulsou os usuários. Até sabe, né? Mas não sabe se são administradores, se foi ele que provocou essa saída de usuários. Então, o que eu tentei fazer aqui, né? A detecção de sequestros, dou uma breve definição, os ataques de sequestro de grupo envolvem aspectos como tomada de controle de conversas, introdução narrativa coordenada e entrada súbita de novos usuários ou possivelmente súbito de misinformation. Então, quais foram os indicadores que eu tentei trabalhar aqui para saber quando rola um sequestro? Então, eu tentei contar as entradas de novos grupos com pontuação produção alta imediata, o grupo muda do tópico absurdamente, né, bruscamente, o tópico da conversa, então isso dá para a gente ver. Os usuários publicam mensagens altamente similares, que aqui, novamente, né, depois que o cara faz o sequestro, ele começa a flodar. E aí eu tentei novamente aproveitar as características do nosso dataset. Eu calculo um pico de misinformation com mensagens virais e mudanças abruptas nas métricas do grupo. Então é assim que eu tentei detectar quando rola um sequestro.
Talvez não tenha sido as melhores das estratégias, mas foi o que eu consigo fazer. Beleza? Então, novamente, eu faço uma funçãozinha para detectar sequestro. Defino uma janela de tempo de 10 minutos. E um limite de dominância, que essa é uma variável que eu vou utilizar nas minhas métricas, né, de 60%. Então, se um usuário passar desse limite, desse meu threshold, se ele passar desse limite, significa que ele sequestrou o grupo nas minhas estratégias. Beleza? Então aqui eu faço o timestamp, né, def timestamp, piripororó, dropo o timestamp para questão de similaridade, crio aqui a variável times, crio a variável user, faço novamente a minha janela de tempo com time delta, e aqui agora eu faço dois vetores específicos, vetor de dominância e vetor de usuários top. Seja a dominância é aquele meu threshold, usuários top é um grupo de usuários que estão mais ativos no grupo específico. Com isso, eu faço o meu for. Então, eu calculo aqui o ajuste das janelas de tempo segura, né? Faço um time left aqui, menor que janela, left mais 1. Então, atualizo aqui meu valor de total janelas. Então, caso raro aqui, isso aqui é só uma validação para não dar nenhum falso positivo. Beleza? Continuo aqui contando as séries das janelas temporais e as mensagens eu faço esse dominâncias.append e usuários.top.append, né? Então eu faço a contagem dos comportamentos com base na transmissão das mensagens dos usuários. E aí eu armazeno aqui no top user, count idmax e a fração top idmax. E depois crio as minhas 3 colunas de dominâncias do usuário, usuários dominantes e ataques de sequestro. Beleza? Então é assim que eu fiz para detectar ataque sequestrado. Show de bola, pessoal. Agora que a gente já fez as nossas definições de sequestro e de flooding, a gente pode ir para as métricas, beleza? Então, algumas métricas que eu pensei foi heatmap, né, para saber a atividade temporal do envio das mensagens. Então, ele mostra a densidade das mensagens ao longo do tempo. Outra métrica que eu fiz foi um gráfico temporal de flooding, né, mensagens por minuto. Então, plotei esse gráfico. Depois disso, fiz um gráfico de mensagem temporal. Plotei. Outro gráfico é o mapa dos usuários dominantes, utilizando sempre os recursos aqui do Suborn, né, galera? Então, plotagem de gráficos é bem simples, não tem muito o que explicar. Tabelas comparativas, eu tentei encontrar os top 20 maiores usuários de flooding detectados, os top 20 maiores usuários de sequestro, com as métricas que a gente calculou anteriormente. Uma visualização combinada, uma espécie de matriz de confusão, né? Um mapa correlação de métricas de ataque, plotagens e mais plotagens. Beleza? E por último, mais ou menos importante, eu tentei fazer uma estratégia aqui para detectar bot. Então, o que eu utilizei para fazer essa classificação quando um cara é um bot? Então, basicamente, eu considerei o intervalo médio das mensagens, né? Mensagens muito baixas, ou seja, o comportamento padrão de uma conversa sadia e depois rola aquela anomalia, né? Ou seja, é o burst de alta frequência de mensagens. Considerei os horários incomuns, por exemplo, madrugada, né? A partir das 3 da madrugada, a partir de meia-noite, a tendência é que o grupo esfrie, né? Menos pessoas troquem mensagens. Mas então eu considerei esses horários de madrugada, né? Mensagens de madrugada, e a repetição de mensagens, né? Que é o característica fácil aí de identificar um flooding. E aí eu fiz essa funçãozinha aqui de detecção de bot. Então, copiei o dataset, criei o timestamp aqui, removi os registros inválidos, ordenei, calculei os intervalos entre as mensagens por usuário, utilizando o timestamp, fiz uma média para calcular o intervalo de tempos, né, ignorando de not numbers, e aqui é o intervalo médio, né, de 8 segundos. Então, os suspeitos aqui, se os suspeitos mandarem mensagens em menos de 8 segundos, cara, esse cara tá digitando muito rápido. E aí eu fiz um display aqui dos usuários bot, de possíveis usuários bot, né? Show! Então vamos para os resultados, minha gente. Primeiro de todos foi o heatmap, né? O heatmap mostra a densidade de mensagens ao longo do tempo. Então, só fiz aqui o print, né, da minha grid
para cada um daqueles 5 grupos que a gente selecionou anteriormente. Beleza? Então o heatmap dos grupos ficaram assim, ó. Vocês podem ver que na meu eixo X são as horas, de meia-noite até 11 horas da noite. Então aqui nós temos os dias, né, na coluna da esquerda. E na coluna da esquerda, perdão, gente, na coluna da esquerda, isso, na coluna da esquerda a gente tem os dias, na coluna da direita a gente tem as densidades de mensagens. Quanto mais escuro, quer dizer a maior quantidade de mensagens. Ó. Então aqui a gente pode observar que no dia entre o dia 31 e dia 29 do mês 10 de 2022, a gente teve um pico de envios de mensagens entre as 10 e as 11 horas. Então foi uma anomalia grande. Então possivelmente um ataque de flooding aqui. Novamente a gente teve um aqui ó, entre o dia 10 e entre o dia 8 e o dia 10 do 11. E aqui também. Esse foi o nosso primeiro grupo, nosso grupo campeão aqui, ó, o 5B. Outro grupo, o grupo 8857. Aqui a gente pôde ver um comportamento bem engraçado. Ó. Durante meses, né, a gente teve uma troca de conversas sadias, sem muito fluxo de informações, mas vocês podem reparar que a partir do dia 31 do 10 aqui, ó, começou a ter um fluxo gigantesco, né, uma transmissão enorme de mensagens. Principalmente aqui no dia 11 do 2, entre as 2 e as 14 horas aqui, entre as 14 e as 16 horas. Ultrapassaram 400 mensagens por minuto, por segundo aqui, né, intervalo de tempo. Show! Então, esse comportamento aqui, a gente tem repetir isso em todos os nossos 5 grupos selecionados. Aqui, claramente, a gente estourou aqui, ó, nosso último grupo. Então, não citei, né? Mas aqui, ó, teve uma métrica de floodings detectados e a sequestro de detectados aqui, ó. Respeitando aquelas métricas que eu expliquei anteriormente. Então, beleza. O heatmap dá um parecer legal aqui pra gente, né? Dos 5 grupos ao longo desses intervalos de meses aí, né, que a gente tem no nosso dataset. Aqui o gráfico temporal de floodings por mensagem por minuto, né, eu consegui plotar esse gráfico de linha. Então, basicamente, galera, a gente consegue ver a explosão de mensagens aqui no dia 10 do 11, né? Então, esse limiar aqui é aquele meu threshold de conversas sadias, né? Então, sempre que passa esse threshold aqui que eu defini, são possíveis ataques de flooding, né? Ou sequestros. Então aqui teve um gigantesco aqui no dia 10 do 11. Quantidade de mensagens. E aqui a gente pode observar também um outro comportamento que o professor falou em sala de aula, que depois que os grupos são sequestrados e vandalizados, vocês podem ver que eles morrem, ó. Aqui o finalzinho da minha cauda significa que não tem mais mensagens no grupo. Então o grupo morreu. Então provavelmente aqui aconteceu um sequestro de grupo. E o cara vandalizou completamente e todos os usuários saíram. E aqui ele morreu. Ele permaneceu vivo por um intervalo de tempo, né? Alguns dias aí. 7 dias, mas sem nenhum fluxo de mensagens. Então, o nosso outro grupo aqui, a gente tem um comportamento bem mais interessante, né? Novamente, uma explosão de mensagens aqui no dia 10 do 5. Mas o final aqui também tiveram bastante mensagens enviadas. Terceiro grupo, também observamos esse comportamento de grupo morto aqui, ó. Evasão de usuários e mensagens, número de mensagens 0. E os possíveis picos de ataques de flooding. Grupo 4 e o grupo 5, que é o mais espinhoso aí, ó. Esse grupo aqui sofreu, hein, galera. Frequentemente ele era atacado por usuários de flooding, possíveis bots. Show? Aqui eu tentei fazer uma correlação, mas não ficou muito boa a visualização, né? Sequestro de grupo, né? Sequestro temporal. Então, responsável por demonstrar a fração de dominância do grupo, né? Então, aquela relação de dominância era a porcentagem de que um único usuário mandava várias mensagens e controlava a conversa, né? Então, aqui a coluna de dominância, né? 100%, 50% e 20%. O algoritmo
tentou detectar a dominância com mais de 80% no número de mensagens. Foi o threshold que eu botei aqui. Então não ficou muito bom a visualização, pessoal, mas aqui está o nosso threshold. E aqui a gente consegue ver que realmente aconteceram muitas vezes, né? De tipo, um único usuário começar a flodar loucamente, né? As mensagens. Então isso requer uma dominância aqui exponencial do nosso grupo. O grupo 2 e o grupo 3, 4 e 5. Nossa, esse grupo 5 aqui sofreu muito, velho. Show. Aqui é o mapa de usuários dominantes. Esse gráfico não ficou muito legal, pessoal, porque eu tentei pegar o nome dos usuários, né? Só que os IDs do nosso dataset, como estão todos anonimizados, são só códigos, não dá para distinguir muito bem e especificar quem são os usuários específicos que estão fazendo essa dominância, né? Então esse gráfico meu não ficou muito bom. Se fosse informações mais simples, né? Talvez a gente pudesse identificar com clareza a dominância, né? Então aqui eu fiz a próxima métrica, uma tabela compacta dos eventos detectados, né? Então os fluidos são as bolinhas vermelhas, as bolinhas verdes são os sequestros e as mensagens azuis são as mensagens por janela, o volume normal da baseline. Então aqui eu tentei verificar, né, cada tipo de anomalia através dessa tabela aqui, né? Então essas tabelinhas aqui, lembrando que o vermelho é o fluido detectado, tá, aqui a gente teve, né? O verde são os sequestros, então são aqueles... não é uma explosão tão gigantesca, mas a gente vê que é alguns usuários específicos que dominam todas as informações, né? E o azul é a mensagem por janela de tempo aceitável. Vocês podem ver que aqui foi mais baixo. Aqui teve muito, o grupo 2 teve muito sequestro, pelo visto. Nossa, o grupo 3, então, absurdamente sequestrado. O grupo 4 aqui foi um sequestro menor, mais constante, né? A linha aqui quase que perfeita. Nosso grupo 5, salseiro, sequestro e flooding pra tudo quanto é lado. Loucura, loucura, loucura. Show. Aqui foi uma visualização combinada. Eu tentei fazer uma espécie de matriz de confusão, né? Fazendo flooding mais sequestros. Então, o ataque flood 1 sempre houve flooding, dominância do usuário de 0 a 1, e o ataque de sequestro 1 sempre houve sequestro. Então, o objetivo foi visualizar e unificar esses indicadores, né, numa matriz temporal. Se há padrões repetitivos, se existem clusters de ataque corporativo nocivo e se os ataques parecem isolados em sequência. Então aqui, pessoal, é uma matriz identidade, né? Então, quanto mais perto de um é que houve ataque. Então aqui no nosso primeiro grupo teve um ataque de dominância de usuários, bem provavelmente, mas não sabemos se foi um sequestro. E ataque de flooding, provavelmente aqui, né? Sequestro e dominância de usuários. Beleza? Não ficou muito clara essa visualização, essa métrica ficou ruim. Mas foi só uma tentativa aí de tentar visualizar a correlação de todos esses cenários, né? Beleza? Então, grupo 4 e grupo 5. Mapa de correlações. Então, a métrica de ataques, né? Basicamente, aqui sim eu tentei pegar, né, os usuários específicos que fizeram ataques de flooding e ataques de sequestro, né? Então aqui a gente viu aqui, esse cara aqui provavelmente é um bot, é um sequestrante, humilhante, e com a porcentagem de dominância, né? Esse cara aqui dominou 100%. Então, no nosso grupo aqui, né? Então, bicho, é ele mesmo. Da ban, né? Poderíamos ter detectado e banido esse cara em específico. Aqui são os flodadores, os top 20 maiores flodadores. Beleza? 470 mensagens por minuto. Loucura. Beleza, pessoal. Sim, fiz isso em cada grupo, né? Para identificar em cada grupo. Grupo 4 e o grupo 5. Beleza. Identificação automática dos principais ataques, né? Aqui eu tentei enxugar mais quem foram o ID dos usuários que fizeram os ataques de flooding, os ataques de sequestro e dominância. Então aqui foi o A7, esse 7 aqui, esse 7 aqui.
A33, dominância alta, quantidade de mensagens. Beleza, fiz isso em todos os grupos. Identificação específica. E aqui foi a detecção dos bots, né? Então, os IDs dos bots bateram muito com os IDs dos maiores flodadores. Então, não sei se foi meio redundante a minha estratégia para detecção dos bots. Mas, novamente, essa mecânica seria útil para proteger os grupos, né? Com esses thresholds mais específicos para detecção de bots. Eu botei um intervalo bem relaxado, né? 8 segundos. Alguns bots eles fazem até ataques de 2 segundos ou menos até. Mas 8 segundos aí, a menos que... Lembrando que a gente eliminou os stickers, né? Os emojis, então mensagens curtas. Se esse cara tava flodando, sei lá, ovo, babá, óculos, sei lá. Coisas pequenas. Beleza? E fiz isso em todos os grupos. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas implementações aqui da lista 6. Espero ter ajudado aí. Espero ter ajudado. Mas é um dataset bem rico, dá para fazer algumas análises interessantes aqui sobre os comportamentos coordenados e os ataques coordenados dos melhores grupos. E vamos ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!